Olá, minha querida e meu querido, bem-vindo ao Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Eu sou Áureo Lustosa Guérios, doutorando em Literatura Comparada e Humanidades Médicas. Pois é, meus queridos, e no episódio anterior eu prometi e não cumpri, né? Eu falei, e no final das contas tive que deixar minha conta pendurada lá no Botequim porque eu não cheguei a discutir a pintura que eu havia prometido. Mas hoje eu espero me redimir para convosco e por isso nós começamos de cara discutindo a pintura de Lookfield, O Doutor. Finalmente, ó. O cara é mais enrolado que cristal embalado para mudança. Pois aqui estamos, senhoras e senhores, e eu tô que nem político no primeiro ano de governo, tô tendo que cumprir promessa, mostrar serviço. E, portanto, a gente vai falar hoje da figura do médico barra filósofo barra poeta, artista e várias outras coisas. E como você vai lembrar, eu estou discutindo já há 2 episódios a imagem do médico na literatura e na arte até o século XIX, mais ou menos. Eu falei bastante no episódio 10 sobre como a gente dedica uma admiração enorme à medicina. Talvez o médico exerça a profissão que seja a mais prestigiosa da sociedade brasileira. E eu argumentei então que muito desse prestígio transparece nos produtos da indústria cultural. As ciências da saúde, mais especificamente os médicos, são tema central em várias séries. E nessas séries eles sempre ocupam posições de destaque. Então, em Grey's Anatomy ou no Plantão Médico, como o George Clooney lá, os médicos ocupam uma posição de absoluto heroísmo, né? Eles batem criminosos, eles salvam vidas, fazem a cirurgia ali na pressão, lutando contra o tempo e no final eles ainda dão um beijinho na mocinha. Eu também discuti como o House é um médico, mas que é baseado sobre um detetive, né? E portanto ele faz parte da força policial de alguma maneira. E eu também argumentei que o médico chega a se transformar em astronauta quando no Gravity a Sandra Bullock é uma medical engineer, né? E os roteiristas que escreveram, que deram para ela esse papel, sabem muito bem que a gente vai esquecer imediatamente a palavra engineer e ficar com a palavra medical. Tanto que passa batido por muita gente que é algo estranho que um médico vá consertar o telescópio Hubble no espaço. Então existe uma consonância entre o respeito que nós dedicamos aos médicos enquanto sociedade e a forma como nós representamos os médicos nas nossas construções artísticas da indústria do entretenimento. Depois eu passei a discutir no episódio passado, ou seja, no episódio 11, sobre como essa visão era radicalmente diferente em séculos anteriores e que a gente tem até uma certa dificuldade de entender como isso podia ser o caso. A gente discutiu então uma peça do Molière em que o médico é sempre visto como charlatão, enganador, ganancioso. E eu argumentei que essa visão da medicina é uma visão que perdurou até no duro início do século XX. E isso acontece porque a medicina tinha poucas terapias, ela conseguia curar pouco. Muitas das terapias eram, na verdade, nocivas, e eu mencionei o comentário de um historiador que afirma que a terapia contra o cólera no século XIX era uma, abre aspas, forma de homicídio benéfico, fecha aspas. Ou seja, a medicina não só não curava, como ajudava a matar. E esse foi justamente um dos motivos que ajudou a homeopatia a crescer ao longo do século XIX. Eles simplesmente matavam muito menos. Hoje, no entanto, eu vou mudar o foco. Porque quando a gente faz história, especialmente história da cultura, raras vezes a gente consegue encontrar divisões muito nítidas. A realidade é caótica e nós somos macaquinhos que querem colocar coisas em caixinhas, mas muitas vezes essas coisas não encaixam. Então, a próxima vez que tu der risada do teu sobrinho de 4 ou 5 meses que está tentando encaixar o círculo no quadrado e a estrelinha no triângulo, pense 2 vezes. Isso pode estar acontecendo aqui no nosso podcast, meus queridos. E esse tema do médico charlatão em oposição ao médico herói é um tema que eu acho fascinante, é um tema que tem uma longa vida dentro da arte, não só da literatura, da pintura, das óperas, e eu vou voltar para ele outras vezes, porque eu acho que há mais a dizer. E hoje eu vou explorar um primeiro passo
na metamorfose dessa representação. Mas eu quero deixar claro desde o início que não se trata de um processo evolutivo em que uma coisa se transforma em outra e a coisa inicial deixa de existir. Não é bem por aí, existem muitas nuances diferentes e muitas possibilidades que caminham lado a lado. Então, é perfeitamente cabível que perspectivas contrastantes e paradoxais existam contemporaneamente em arte. Não há problema algum que algumas obras olhem para a medicina com escárnio e com riso e que, ao mesmo tempo, outras obras olhem para a medicina com aqueles olhões gigantes do gato de botas do Shrek. Nós não precisamos exigir esse tipo de coerência da produção artística. Já é difícil a gente exigir coerência de seres humanos, quanto mais no mundo da arte, né? E eu vou começar hoje discutindo o nome do quadro. Como todo bom estudante de letras, eu tenho uma quedinha pela etimologia, né? Então a gente já vai discutir isso. Só que, como essa é a primeira vez que eu ouso discutir algo que é imagético, né? A gente vai discutir uma pintura. Isso me põe numa saia justa, né? Porque isso aqui não é um videocast, isso aqui é um podcast. Então eu vou colocar o link às pinturas na descrição do episódio. Se você estiver ouvindo isso no Spotify, no iTunes, no Deezer, você vai conseguir seguir esse link. Se não, entre no literatura.viral no Instagram ou no Literatura Viral na página do Face. Eu vou colocar eles lá também. Já aproveita, já dá um like, né? Já recomenda pra rapaziada, para transformar o Literatura Viral numa febre mesmo, né? Mas bom, links na descrição, imagens no Face e no Insta. Simbora falar de etimologia. O quadro se chama The Doctor, o doutor. Coisa que já é algo surpreendente, porque em inglês a palavra mais usada para dizer médico, na verdade, é physician. Então esse doutor, na verdade, está fazendo referência a uma expressão que é medical doctor, né? Doutor de medicina. Ele é mais específico, na verdade. Que é uma das formas como os médicos são designados em inglês até hoje, e eles colocam, na verdade, uma sigla depois do nome normalmente, né? Então, você veria alguma coisa como Doug Ross MD no final, né? MD, que seria Medical Doctor. Mas o quadro não se chama o MD, o Medical Doctor. O quadro se chama só The Doctor. Então, esse título já é um pouco curioso. Especialmente quando a gente pensa na etimologia da palavra doutor, que vem do latim doceo, que seria eu ensino, ou então do verbo docere, que seria ensinar. Em português, essa palavra vai dar várias palavras, como docente, como doutrina, como douto e por aí vai. Então, o doutor equivale, na verdade, a o professor, e mais especificamente, a um professor de filosofia, porque o título doutor é um título que surge com as universidades na Idade Média, já que quando você conclui o teu percurso universitário nas universidades, você recebe um título que é Philosophiae Doctor, ou seja, doutor em filosofia, que é abreviado hoje em dia a PH de Philosophiae e depois D de Doctor. Ou seja, o PhD, que é o título que os doutores recebem no exterior, na verdade significa Philosophiae Doctor, é uma contração latina e é o equivalente ao nosso título de doutorado, né? Como em português a gente usa a palavra doutor para designar um título acadêmico dentro da universidade que você consegue depois de um percurso de 10 a 12 anos de ensino superior, né? 4 a 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado e mais 4 e pouquinho de doutorado. Mas a gente também usa o termo doutor para designar duas profissões, que são as profissões mais prestigiosas, eu diria, da sociedade brasileira: médicos e advogados. Só que esse doutor é um doutor pronome de tratamento, né? Um doutor que existe no uso habitual, comum, já data de muitas e muitas décadas, porque num primeiro momento em que as universidades estão se criando no Brasil, de fato, você estudar nessas instituições implicava em você muito provavelmente estudar direito e medicina. Na Itália também é comum, além de advogados e médicos, que engenheiros sejam chamados de doutores. O que não é o caso no Brasil, né? No Brasil, engenheiro é só engenheiro. Então é interessante porque esse uso comum do pronome de tratamento também revela várias coisas. E esse é justamente um dos motivos que me leva a interpretar a profissão da Sandra Bullock lá no Gravity, né?
Ela é uma engenheira médica, e eu afirmei que a gente esquece o engenheiro e a gente se foca só no médico. E um dos motivos é justamente esse. Em relação ao médico, a profissão do engenheiro é vista como menos prestigiosa. Mas independente disso, o que é relevante para a pintura que a gente vai começar a analisar agora é que no escolher esse título, O Doutor, imediatamente o Luke Fields já atrai essa aura de filosofia, de estudo universitário, de saber. Se a gente tomasse somente o título como base da pintura, sem olhar para ela, a gente não necessariamente pensasse que a gente fosse ver uma imagem de um médico e um doente, que é o que a gente acaba vendo. Se ele quisesse passar essa ideia de um profissional da saúde em ação, ele poderia ter escolhido outros títulos muito mais evidentes, muito mais diretos, né? O médico, a cura, o paciente em convalescença. Há muitos títulos possíveis. Se ele escolheu esse, o doutor, existe um significado por trás, existe uma intencionalidade. Então, só no título a gente já consegue perceber que a verdadeira coisa importante desse quadro não é necessariamente a cena de cura que vai ser representada, mas ela é sim a figura do médico. E como que é essa pintura? De cara, a gente vê o interior de uma casa, um único cômodo, um pouco escuro, paredes grossas, caiadas de branco, então não há papel de parede, o que na Inglaterra de 1891, que é a data do quadro, é uma informação relevante. Há várias coisas amontoadas nesse cômodo, há uma mesa, depois há uma escrivaninha, tem um banco, tem cadeiras, tem a criança doente no centro que a gente já vai discutir. Então há muitas coisas amontoadas, o que fazem a gente pensar que talvez essa casa tenha um único cômodo. Nós vemos bem no centro do quadro uma criança de entre 5, 6, 7 anos, deitada, desacordada, provavelmente em estado febril. A criança está muito fraca, a mãozinha está caindo para fora do leito, em sinal de fraqueza. Então é uma criança convalescente, com febre, talvez sofrendo de febre tifoide, por exemplo, ou de tifo, que eram epidemias muito comuns, né, na época, e especialmente crianças são sempre bastante vulneráveis a essas epidemias, né? Pode ser cólera também. Ao lado da criança, nós vemos o médico, a figura central, sentado, olhando para ela, pensoso, concentrado. Ele tem a mão no queixo e ele está observando a criança atentamente. E essa observação, esse olhar, é um olhar de preocupação, mas também profissional, de alguém que sabe o que está fazendo. E que mostra até uma certa compaixão, uma preocupação empática. Tanto a criança quanto o médico são iluminados por uma lâmpada que se encontra na mesa, uma luminária. Na verdade, um lampião, né? Porque a gente se encontra em um mundo em que a luz elétrica ainda não se popularizou. Ela já existe, mas ela não está popularizada. O que, mais uma vez, juntamente com as informações que a gente abstraiu da parede ou dos objetos amontoados, fazem a gente pensar que se trata de uma casa pobre. Porque nesse período já seria possível encontrar luz elétrica em casas ricas. Mas o fato de que a iluminação aqui venha de um lampião demonstra que essa família não é necessariamente tão bem de vida. Mais ao fundo, num segundo plano, a gente tem no meio das trevas duas imagens que no início, duas figuras humanas que no início é até meio difícil de perceber. Uma delas está em pé, que é provavelmente o pai da criança. É um homem, né, vestido de preto, assim como o médico, e ele está olhando para o médico. Então se estabelece um jogo de olhares, né? O pai da família olha para o médico da escuridão, o pai está em pé, o médico está sentado, mas ele tem o domínio da situação, ele está bem no centro do quadro, na posição de maior destaque, completamente iluminado, e ele está concentrado olhando para a criança, que está desacordada e com o rosto voltado em direção à mão dela, né, que demonstra essa fraqueza. Então você tem o pai que olha para o médico, que olha para a criança, que olha para a mão. Fica uma forma de zigue-zague de olhares, digamos assim. E esse desencontro de olhares cria muito drama para o quadro. Um quadro que já é dramático, porque a gente está tratando de uma criança doente. E a criança não está plenamente formada, né? Ela é um ser humaninho, uma pessoinha que não se desenvolveu plenamente ainda. Então ela é entendida como frágil, como indefesa. Você continua observando o quadro e depois de um tempo você vai perceber que ao lado do pai há uma outra figura, vestida em branco, debruçada em uma mesa com o rosto entre os braços. E essa é a mãe da criança. Ela está com as mãos juntas em oração, né?
E você vê que ela tá arrasada, desesperada. O que de novo enfatiza o drama da cena, o drama dos olhares. E vejam como nós temos uma divisão nítida, inclusive nas cores. A criança está usando branco, a criança que é frágil, que é indefesa. E a mulher também está usando branco, que é frágil e indefesa. É assim que ela vai ser retratada nessa imagem. Essa é uma imagem super comum no século XIX. O século XIX e a medicina do século XIX que instituíram essa imagem da mulher como sexo frágil, como emotiva, como delicada, que é uma construção social tanto quanto o seu oposto. O homem racional, vejam, vestido de preto, o pai que está para perder o filho, mas olha para o médico com confiança e consola a mãe com a mão no ombro, que é frio, que é duro, porque o homem não chora, e etc, né? Todas essas coisinhas aí. E essa construção de papéis de gênero, a mulher como emotiva, o homem como racional, a mulher como delicada, o homem como forte, a mulher que se comove e abana um lencinho branco na despedida do trem que parte para a guerra, o homem que vai lutar na guerra, escapar de bombas e ficar nas trincheiras, etc. Essas divisões, esses construtos sociais, perpassam também as cores e a forma como eles se vestem. Percebam que ambos os homens estão vestidos de preto e a mulher está vestida de branco e a criança também está vestida de branco. A gente não tem como saber se a criança é menino ou não, mas a questão é que branco é a cor da pureza, mas é a cor também da fragilidade, se a gente quiser. E, na verdade, é assim que as pessoas se vestem no século XIX, tá? As pessoas são tipo personagens de desenho animado, assim, sabe o Doug Funny ou o Salsicha que estão sempre com a mesma roupa, independente do que aconteça? Pois é, no século XIX a coisa é desse jeito, pelo menos para os homens. Eles são que nem o Bob Esponja, eles só têm uma roupa, e a roupa do homem é sempre, exclusivamente preta. As mulheres usam vestidos e esses vestidos são de cores claras, quase sempre branco, mas aí tem um pouquinho mais de liberdade, pode ser um rosinha claro, pode ser um amarelinho claro. Mas a questão é que as mulheres são caracterizadas pelas cores que podem ser vibrantes, mas que são esbranquiçadas, mas especialmente o branco. Se uma mulher usar preto, significa que ela está de luto. Então, se algum de vocês tem o WhatsApp da Damares aí, por favor, mandem uma mensagem lá, que eu já mandei uns 4 e-mails, mas ninguém me responde, porque na verdade menino usa preto e menina usa branco. Eles estão eles estão por fora lá no ministério. E esse é justamente o motivo pelo qual a Coco Chanel, sim, eu estou falando da estilista Coco Chanel, que fundou a Chanel, concorrente da Louis Vuitton, da Hermès e etc. Ela mesma. A Coco Chanel é uma figura muito presente na Paris de fim do século XIX, início do século XX. E ela inaugura um novo estilo de vestidinhos simples e pretos. Ela usa também calças, o que, meu Deus, mulher de calça, onde já se viu um negócio desse? Calças são coisas polêmicas mesmo, assim. Uma das coisas que os romanos usavam para tirar sarro das tribos supostamente bárbaras, né, como eles chamavam, é justamente o fato de que elas usavam calças, porque os romanos usavam aquelas togas maravilhosas que a gente vê nas estátuas. Aí, nesse caso, vestido, toga e saia era coisa de romano e calça era coisa de bárbaro. Mas voltando a Coco Chanel, ela inaugura esse estilinho que se chama em francês da femme au garçon, ou seja, esse look mais menininho, né? Cabelo curto, que vai estar muito na moda no início do século XX, calças e especialmente roupas pretas. Então hoje, uma mulher usando um vestido preto não chama a nossa atenção necessariamente. Mas isso no final do século XIX, início do século XX, era escandaloso, unheard of. Ninguém nunca viu uma coisa dessa, inusitado, meu Deus do céu, que escândalo. Então, sim, senhoras e senhores, nós também falamos de moda aqui no Literatura Viral. E você vai ouvir falar mais da Coco Chanel. Ela é uma figura muito interessante, muito importante para a história da cultura do início do século XX. Ela colaborou com gente como Picasso, que nem o Nijinsky, o grande dançarino, com o Georges Balanchine, que era um coreógrafo muito importante, e trabalhou com a companhia dos Ballets Russes do Diaghilev, que é uma companhia de dança extremamente importante para a formação da dança moderna e para a desfragmentação
das técnicas de balé clássico. Então, a Coco Chanel perpassa por um milieu intelectual muito interessante. É justo que a gente fale dela por causa disso. Mas voltando à nossa pintura, agora a gente consegue reconhecer esse código de cores. A gente consegue entender que os homens estão vestidos de preto porque eles são homens, na verdade. Só que há ainda um outro acessório que vai dar mais informações para a gente, que está sobre a mesa. E esse objeto é uma cartola. Se vocês olharem ao lado do lampião, um pouco em segundo plano, você vai ver a cartola do médico. E a cartola é o chapéu do burguês por excelência, é o chapéu de quem tem din-din, de quem tá por cima da carne seca ali, ó, sentado na bufunfa. Se vocês procurarem uma foto do Verdi, por exemplo, o compositor de óperas, ele está sempre de cartola, ou a cartolinha do lado. E se vocês olharem as capas dos episódios em que a gente falou sobre o Giovanni Verga, o episódio 6 e 7, também vocês vão reparar que ele tem uma cartolinha em um deles. A cartola é um símbolo de prestígio, de dinheiro, que claramente vai dar uma informação diferente de se ela fosse um cap militar, ou se ela fosse um boné de um skatista, ou um chapeuzinho cônico de festa de aniversário, né? Cada uma dessas possibilidades de vestuário vai dar informações diferentes. A cartola vai servir mais para frente, paradoxalmente, também como símbolo de miséria, né? Quantas vezes a gente vê um personagem em desenho animado, normalmente, né? Que tá na sarjeta, esfarrapado, às vezes é o Pateta, inclusive, com uma cartolinha toda detonada e tal. Porque aí a gente consegue ver o símbolo de que ele foi rico no passado, porque ele tinha todas aquelas roupas elegantes, mas agora ele perdeu tudo. A gente vê esse símbolo de decadência também. Então, paradoxalmente, quando ela está destruidinha, ela simboliza pobreza e não riqueza. Por que eu estou me detendo sobre a cartola? Porque isso indica que o médico está numa posição socioeconômica privilegiada. E isso enfatiza ainda mais a austeridade dos arredores do médico. Percebam que a criança que está em primeiro plano no quadro, ela não está sobre uma cama. Ela está sobre duas cadeiras que foram colocadas lado a lado. E cadeiras, inclusive, que são de jogos diferentes, ou seja, foram provavelmente compradas em ocasiões diferentes, talvez de segunda mão. Percebam que o pai, mais ao fundo, também está vestido de preto, mas as roupas dele são muito menos refinadas e mal esboçadas, talvez mais rústicas que as do médico. E aí a gente pode observar um outro elemento que está pendurado no teto, também no plano de fundo, que é razoavelmente difícil de ver, dependendo da qualidade da imagem que você estiver olhando, e que é difícil de identificar. Você vê que tem alguma coisa no teto pendurada. Inicialmente eu achava, inclusive, que isso eram roupas que estavam penduradas para secar. E, de novo, se você não tem um lugar aonde deixar suas roupas secando, isso é uma indicação de que provavelmente você mora num cômodo só, né? E eu sei disso de primeira mão, porque lá em Pádua eu moro em gloriosos 6 metros quadrados, e aí eu tenho que botar minhas roupinhas para secar o meu varalzinho do lado da minha cama. Fazer o quê? Fazer o quê? É o que tem para hoje, né? Mas esse objeto estranho, na verdade, é uma rede de pesca. E assim, não é possível identificar ela tão bem, você vê que tem um objeto ali, depois que alguém te diz que é uma rede de pesca, você fala, pode ser mesmo, mas é difícil de saber isso com certeza, né? Eu digo isso porque eu li isso em um texto sobre o quadro e a pessoa que produziu esse texto viu o quadro pessoalmente, e provavelmente deve ser mais fácil de você perceber isso estando lá, o quadro deve ser bem maior, variando a tua posição em relação à iluminação, você consegue depreender muito mais informação do que a gente olhando assim essas imagens muitas vezes até pixeladas pela internet. Agora, por que eles teriam uma rede de pesca pendurada na sala da casa se, número um, essa casa não fosse um cômodo só, e número dois, se ele não fosse um pescador? E quantos pescadores vocês já viram que são zilionários? Tem o Forrest Gump, né, que virou milionário com uma companhia de pesca, mas eu acho que fora ele, pescador é pobre, sempre foi. E se tem uma coisa que a gente entende aqui em Floripa, é de pescador. O pessoal acha que pra imitar Manezinho da Ilha é só falar bem rapidinho, mas não é não. Não é não. Tem que ter umas metáforas de peixe. Se tu não falar uma coisa assim, ó... aí ela me olhou com a cara toda assustada, parecia uma garopa. Aí não vale, entendeu? Ou então... tá um frio fedido, vai dar tainha. Aí sim tu tá falando igual Manezinho da Ilha. Aí tu é um florianopolitano de verdade, entendeu? Mas vamos voltar para o quadro, tá? Tá difícil de focar aqui hoje. Então a gente já chegou à conclusão de que existe uma divisão entre o racional e o emocional, nesse caso, que segue construções de gênero. A gente agora chegou à conclusão de que a gente vê uma distinção que também é uma distinção socioeconômica. O médico ocupando uma posição de riqueza e prestígio, mas que está atendendo o paciente nessa casa humilde. E mais do que isso, ele está velando pelo seu paciente,
Vejam como ele tem ao lado de si uma xicarazinha com uma colher, que provavelmente indica que ele tomou um café para passar a noite. Tem um lampião do lado dele. Lampião a gente só usa de noite normalmente, né? Lampião de dia só se for no sertão e do lado da Maria Bonita. E a gente vê uma janela, né? E tem um pouquinho de luz entrando por essa janela. Ou seja, provavelmente o dia está nascendo. E o médico esteve ao pé da cama do paciente durante toda a noite, observando. Então a gente vê um médico empático, um médico preocupado, um médico que, de novo, sabe o que está fazendo, mas que está ali presente, não arredou o pé. E essa diferença socioeconômica provavelmente indica para a gente que o médico aqui não está fazendo isso por dinheiro. Ele está fazendo isso porque ele efetivamente se preocupa com o paciente, ele tem integridade moral, ele tem princípios, né? E ele está tratando o doente com a força do pensamento quase. Vejam que há dois papéis amassados jogados no chão que podem ser interpretados como sendo receitas médicas que ele rabiscou, conclusões a que ele chegou e ele descartou, né? Então ele jogou isso no chão, o que também, mais uma vez, demonstra esse processo ativo que durou a noite inteira de atenção ao paciente. Porém, chama muito a atenção também o fato de que ele não tem instrumento algum. Ele não tem um estetoscópio, que já existe a essa altura do campeonato, ele não tem uma seringa, ele não tem nem uma pílulazinha. A única coisa que aparentemente ele trouxe é um frasco de um líquido amarelado que está usado pela metade, que está próximo ao lampião e à cartola dele. Como esse frasco está pela metade, a gente supõe que o paciente já tenha tomado, então a gente supõe que isso seja o medicamento. Mas é muito legal como ele não precisa efetivamente de tecnologia, de equipamentos para praticar a medicina. Aparentemente, essa medicina é uma medicina que você faz sentada na poltrona da tua casa. Ele é quase que uma entidade mística de força do pensamento. E para sustentar essa minha interpretação, eu gostaria de trazer para discussão duas outras referências artísticas. E a primeira obra que eu gostaria de usar como um contraponto ao quadro é um romance, na verdade, um romance extraordinário, um romance de primeiríssima monta, uma pérola da literatura inglesa que se chama Middlemarch, A Study of Provincial Life. Então, Middlemarch, eles mantêm o título em português, que seria o nome da cidadezinha ficcional em que a história se passa. Esse livro foi escrito por George Eliot. George é nome de homem, né? Em inglês é Jorge, mas que é um pseudônimo da escritora Mary Ann Evans, porque nesse período histórico, para ser levada a sério, uma mulher escritora tem que fingir que é homem para publicar. Senão, corre o risco de ser considerada 10 mil coisas diferentes, né? E de não ser levada a sério, basicamente. E essa condição precária e de desvalorização das escritoras mulheres nesse período e depois e hoje, inclusive, é algo que a gente vai discutir várias e várias vezes ao longo da nossa trajetória aqui e que diz respeito também a vários outros grupos e várias outras minorias que vão ser desvalorizadas por motivos econômicos, políticos, raciais, sociais, religiosos e muitos outros. Essa discussão da representatividade do caos do mundo dentro do cânone literário é uma discussão muito importante e que tem sido feita com alguma frequência nas universidades, mas é mais um desses casos em que a produção de conhecimento dentro da academia não chegou de fato, ou pelo menos não plenamente, à sociedade. O que me interessa desse romance, o Middlemarch, é um dos personagens principais, que se chama Tertius Lydgate. Então ele tem esse nome bem latino, assim, né? Terço, tertius, né? Que seria terceiro. Os romanos gostavam de dar nome de números para os filhos, né? E não é uma piada. E o Lydgate é um jovem médico que estudou em Paris, é super idealista e é muito ambicioso, ele quer fazer experimentos, ele pratica uma medicina que é uma medicina de ponta para a época. O livro foi publicado em 1871 e 72, então é uma daquelas obras publicadas primeiro em jornais, né, em folhetins, e que depois apareceram em formato de livro. Mas a história se passa em 1830, então 40 anos antes. E o Lydgate é um cara muito bacana, mas ele vai acabar dando errado na vida porque ele é um pouco ingênuo e tal. Mas o que me interessa é que o Lydgate é considerado pela comunidade pequena de Middlemarch
como um médico inexperiente, um pouco inábil, embora ele seja muito mais capaz do que todos os outros. E por que as pessoas acham isso? Porque ele usa instrumentos nas suas consultas. Ele tem esse approach inovativo que não é visto com bons olhos. Hoje, se o teu médico te disser, olha, eu estou pedindo esse exame aqui, ó, que é um exame de ponta, acabou de ser inventado, isso é uma coisa boa. Mas isso não é a forma como essa comunidade vai enxergar as práticas novas do Lydgate. Porque a expectativa do paciente desse romance lá em 1830 é a de que o médico cure quase que com o poder da mente. O médico que ele imagina é justamente o médico da nossa pintura. O médico que chega lá, senta e fica olhando para o doente e só da sua poltrona meio que consegue, com um remedinho ali, um frasquinho de remédio, pá, resolveu tudo. Pra que raio-x? Pra que imagem de ressonância magnética? Exame de sangue? Não precisa de nada disso, nada disso. É só sentar ali e fazer uma careta que tu vai chegar na verdade. A segunda obra que eu gostaria de discutir em relação ao quadro do Luke Fields é, na verdade, uma escultura famosérrima de ninguém menos que Auguste Rodin, o pensador, né? Le Penseur. Que é a escultura famosíssima de um homem musculosaço, né? Sentado na pedra, com o queixo no punho, pensando, né? Essa escultura foi terminada em 1902 e só veio a público em 1904, então ela é 13 anos depois da pintura O Doutor, que a gente está analisando. No entanto, o Pensador, ele faz parte de uma obra anterior do Rodin, que é A Porta do Inferno, La Porte de l'Enfer, que é uma escultura monumental de mais de 6 metros de altura por 4 metros de largura e que foi comissionada em 1879 ao Rodin para ser a entrada do Museu de Artes Decorativas de Paris, tá? Que estava programado para abrir em 1882 no lugar do Palais d'Orsay, que é um prédio que não existe mais, mas que ficava no lugar em que hoje se encontra o Musée d'Orsay. Então, se você foi para Paris e visitou esse museu, era justamente lá que ficaria a Porta do Inferno do Rodin. Essa obra é uma das mais importantes do Rodin, se não a mais importante. E ela contém dezenas de pequenas esculturas, pequenas pessoinhas interagindo, às vezes em alto relevo, às vezes tridimensionais, às vezes em baixo relevo. E ela estava quase concluída em 1888, mas o Rodin continuou fazendo uns retoques ao longo da vida. E durante mais de 30 anos ele ficou extraindo temas dessa obra. E um desses temas é justamente o Pensador, que ficava justamente no centro, no sobral da porta, assim. E essa porta se chama Porta do Inferno porque ela é uma representação da Divina Comédia, da obra do Dante Alighieri. E ela é, na verdade, uma resposta a uma outra porta, La Porta del Paradiso, que é de um outro escultor, Lorenzo Ghiberti, que é um escultor do Renascimento, que esculpiu essa porta em ouro, na verdade, para o batistério de Florença, Santa Maria del Fiore, entre 1425 e 1452. E essa porta do Ghiberti é considerada um dos capolavori, né, das obras-primas do Renascimento italiano. Essa comissão vai ser, então, no fim das contas, não só uma oportunidade para o Rodin ganhar muito dinheiro e ganhar muito prestígio, mas também para responder, reinterpretando, no entanto, porque aqui, enquanto a do Ghiberti é a Porta do Paraíso, ele vai fazer a Porta do Inferno, citando uma obra literária, citação que não existe na Porta do Renascimento, porque ela trata de cenas bíblicas normais, Adão e Eva, Noé, coisas assim. A Porta do Rodin vai postular um novo tipo de experiência religiosa, que é a religião da arte. Você cultua, na verdade, a Divina Comédia, um texto do Dante Alighieri, e essa imagem do pensador seria uma representação indireta do Dante, de certa maneira, porque ele seria chamado Le Poète, o poeta. Então, esse pensador nessa porta, ele é uma imagem mística da poesia. Há quem diga que ele seja o Dante, mas eu resisto um pouco a essa interpretação, porque o Dante nunca é representado como musculoso, porque ele está sempre vestido, o Dante está sempre acompanhado do Virgílio também. Então, se trata mais da personificação da poesia, do fazer poético, da capacidade de pensamento, do que do Dante em si. E não é à toa que quando o Rodin vai revisitar esse tema, ele vai alterar o nome. Embora originalmente a escultura fosse chamada Le Poète, ou devesse ser chamada assim, ele muda o nome para Le Penseur, o pensador. E esse o pensador é o filósofo, na verdade, né? Então a gente vê aqui
um blending entre pensamento, arte, literatura, poesia, filosofia, tudo vira uma coisa só. E outra coisa muito interessante é que essa mudança de nome pode ser motivada por uma resposta a uma outra escultura, dessa vez de ninguém menos do que Michelangelo Buonarroti, que é o Michelangelo, que esculpiu ninguém menos do que Lorenzo il Magnifico, Lourenço Magnífico, da família Medici, uma família extremamente importante para a história da cultura e que foram grandes mecenas do Renascimento italiano, né? E essa estátua do Michelangelo, do Lorenzo sentado, é chamada de Il Pensieroso. Então se chama o Pensador mesmo. Dessa forma, a mudança de nome do Rodin de o poeta para o pensador pode estar ligado ao fato de que ele quer estabelecer uma nova intertextualidade com o Michelangelo. E essa intertextualidade, ou talvez interestatualidade, né? Porque não são textos, mais uma vez, essa menção do Rodin ao Michelangelo invoca a união da filosofia e das artes. Porque o que é o ideal do Renascimento, se não justamente esse ideal de homem a tutto tondo, como eles chamam em italiano, né? De o ser humano que abraça todos os campos do saber, né? Pensemos no Leonardo da Vinci, que é o grande símbolo desse tipo de busca. Então essa menção ao Michelangelo, ela vai além do criar uma piadinha interna entre escultores. Ela funciona para evocar um tipo de sobreposição, um tipo de interpretação. E no duro, a gente pode argumentar que o próprio Rodin tentava viver ao nível desse ideal. A gente pode lembrar que o secretário do Rodin era ninguém menos do que Rainer Maria Rilke, né? O Rilke, o grande poeta do Império Austro-Húngaro do início do século XX. E o Rodin também tem vários desenhos, várias esculturas em que ele se inspirava na Isadora Duncan, que é uma das dançarinas pré-modernas, que é importantíssima para o desenvolvimento da dança moderna futuramente. Então, assim, ele é alguém que, de fato, permeava várias áreas e que, de fato, tentava viver esse ideal do artista total, se a gente quiser, que é um ideal muito século XIX, tem tudo a ver com Wagner na ópera, a gente vai falar disso mais vezes, tem tudo a ver com Nietzsche. Então, voltando para o nosso quadro, o doutor, olhem a posição em que ele está sentado, com uma mão na coxa, inclinado sobre a coxa esquerda, com o outro punho no queixo, em posição de pensamento concentrado. Ele se parece muitíssimo tanto com a escultura do Rodin quanto com a escultura do Michelangelo. E assim, essa é uma posição do corpo humano, né? Volta e meia, a gente, quando menos percebe, está sentado dessa forma. Então, se alguém me disser, lá vem os professores de literatura ver pelo em ovo. Nesse caso, pode ser que seja mesmo, porque embora fosse possível que o Luke Fields tivesse tido contato com a Porta do Inferno do Rodin, ele certamente não viu o Pensador, né? Porque essa pintura é de 1891, o Pensador veio a público em 1904. Então, essa escultura ele não viu. Mas o Pensador foi extraído de um portal que já estava pronto em 1888. Ou seja, 3 anos antes de o Luke Fields produzir essa pintura. Como o Rodin é um artista de renome e se trata de uma comissão para uma outra instituição de renome, e de novo, nós estamos falando de Paris, nós não estamos falando de Ribeirinha do Norte ou de Papua Nova Guiné. Então, é possível que se trate de uma coincidência, mas é possível que se trate também de uma citação. Porém, a questão de se existe de fato uma citação direta, uma intertextualidade com Rodin nessa cena, é quase que irrelevante para o meu argumento. Ela demonstra, a comparação demonstra a vontade de sobrepor a ideia de ciência, arte e filosofia em ambos os artistas. E é por isso que eu fiz esse excursus enorme para falar de Rodin, Michelangelo, George Eliot, etc., para a gente voltar para essa imagem. Porque todas essas obras juntas revelam para a gente a imagem do médico e um tipo de perspectiva do que é arte, do que significa fazer arte, que é importante para a gente interpretar esse quadro. Porque da mesma forma como Rodin estava dessacralizando a porta do Ghiberti, a porta do Renascimento foi feita com imagens do paraíso e foi colocada efetivamente uma igreja. A porta do Rodin foi feita com imagens de um texto literário que trata do inferno
oposição quase direta, né? E foi feita para ser colocada em um museu, ambiente que é laico. Então aqui já existe uma diferenciação nítida em que um elemento religioso foi apropriado pelo artista e foi transformado em um elemento majoritariamente estético e ressignificado em um outro contexto. E esse é justamente um dos embates que a gente está vendo nessa pintura. O médico está triunfando com a sua razão e olhando para o paciente fazendo careta. Ele é certamente o grande personagem. O personagem principal dessa pintura não é a criança doente, é o médico. E o título foi muito bem escolhido nesse sentido. E vejam que atrás da criança a gente vê a mãe, que eu mencionei anteriormente, essa imagem de fragilidade, etc., que está com as mãos juntas em oração. Ela está desesperada e ela está rezando. É ela que está com a responsabilidade da manutenção da espiritualidade, da religião, do pedir a Deus. Ao médico não toca isso. Então, a separação que o Rodin está executando é muito parecida com a segregação que a gente vê aqui. E essa segregação, inclusive, perpassa as cores da moda, pretos para homens, branco para mulheres. E eu ainda irei mais além. O tipo de iluminação da pintura, de uma cena muito escura, mas ao mesmo tempo com esse foco de luz que enfatiza o médico e o paciente nesse caso, essa é uma técnica que se chama de chiaroscuro, né? De claro e escuro. E é a técnica, por definição, do barroco, da arte religiosa do barroco especificamente, e ainda mais especificamente de um pintor, Giovanni Merisi da Caravaggio. O Caravaggio está para a pintura, assim como Petrarca está para a poesia. Ele revolucionou sozinho a forma como a coisa era feita. O Caravaggio trouxe uma mudança de paradigma e causou uma pequena avalanche na história da pintura e surgiram vários imitadores das pinturas dele em um momento posterior que são justamente chamados de caravaggisti. Os imitadores de Caravaggio, caravaggistas, né? Essa técnica de um foco de luz no meio da escuridão é a marca d'água, é a assinatura dele. O Zorro faz um Zezinho com a espada e o Caravaggio faz chiaroscuro. Só que o Caravaggio produz obras que são majoritariamente obras religiosas, obras que foram comissionadas pela igreja e que foram feitas para estar dentro de igrejas e para serem objetos de devoção religiosa. Existe algo de devoção profundamente tocante e comovente nas pinturas do Caravaggio, ao mesmo tempo que existe algo de muito perturbador lá dentro também. Não é à toa que várias das pinturas dele foram devolvidas. Várias comissões não foram aceitas, né? E o Caravaggio matou gente, foi culpado por assassinato, ficou preso, etc. Mas a questão é que no usar essa técnica tão típica do Caravaggio, 250 anos depois do Caravaggio nessa pintura, o Luke Fields está trazendo uma certa aura de religiosidade a partir da técnica que ele está empregando aqui, ou das escolhas técnicas. E essa brincadeira com a luz oferece várias interpretações possíveis para esse quadro. Vejam como a luz que é projetada no médico e na criança se projeta na parede, no fundo da sala, e obscurece a mãe. Então, a mãe efetivamente está à sombra da criança. O que isso quer dizer? Será que significa que a criança vai morrer, na verdade? Talvez sim, mas é improvável, né? Porque a imagem do médico é tão positiva e de tanto vislumbre, de tanto prestígio, que seria um pouco um tiro no pé se o paciente morrer. Vai ser um tiro no pé. Então, provavelmente, eu acho que a interpretação mais cabível para esse quadro é de que a criança vai se recuperar, né? E o fato de que o dia está raiando lá fora e que essa luz branca começa a vir da janela pode ser justamente a indicação desse momento de virada. Um outro elemento que a gente poderia usar como argumento para sustentar essa interpretação de que o quadro vai ter um final feliz é o fato de que quando a luz entra pela janela, ela passa por flores. E as flores são um elemento de cura, né? Lembremos que a gente leva flores para as pessoas no hospital. E eu vou fazer todo um episódio só falando de flor, porque a gente adora florzinha na história da ciência. E é por isso que esse quadro funciona como um bom símbolo dessa visão do médico, que não é a do médico charlatão que a gente discutiu na vez passada. É a do médico curandeiro de corpo e quase que de alma. Só que essa cura dele não é uma cura necessariamente religiosa, mas ela é algo mística, ela é algo filosófica e artística, né? E isso perpassa inclusive os nomes que a gente vai escolher para os médicos nas séries de TV. Como é que se chama o carinha lá no Grey's Anatomy? Ah, é o Derek Shepherd, ou seja, pastor.
Pastor funciona como um nome que é ambivalente, né? Porque ele pode retomar um outro pastor, que é o Pasteur, grande cientista, que poderia ser o santo padroeiro dos leiteiros, né? Ele que pasteuriza o teu leite para ti. Mas pastor com óbvias reminiscências bíblicas, né? O Senhor é meu pastor e etc. Então a escolha do nome Shepherd revela coisas. Talvez a pessoa que escreveu o roteiro nem perceba isso, mas ela está ecoando uma tradição de visão da medicina a que esse quadro também pertence. E prova viva disso é que esse nome vai se repetir em outras vezes, né? Qual que é o personagem principal do Lost lá? Se chama Jack Shepherd. Mais uma vez, pastor. E a prova viva de que tudo isso faz parte de um projeto deliberado é o fato de que o próprio Luke Fields deixou registrado em texto que o objetivo dele com essa pintura era, abre aspas, deixar registrado o estado do médico em nossos tempos, fecha aspas. Então, ele está propondo uma visão de medicina, de ciências da saúde, e até de saúde e doença, e até do que significa a arte, de como a arte interage com o misticismo e com a religião. Então, graças a Tupã, ele deixou isso registrado, porque ninguém pode dizer que eu estou vendo chifre em cabeça de cavalo. Entendeu? E por hoje é só, senhoras e senhores. That's all, folks. Se você gosta do Literatura Viral, indique ele lá na pista do baile funk, ou se você for renovar sua carteira no Detran, fala lá pro moço que te atendeu. Ajuda nós aí que fazer marketing é outro treco complicado. E no próximo episódio a gente vai discutir a imagem do médico ainda, dessa vez como sanitarista e como um agente do interesse público, usando um quadro de Pablo Picasso, mas não tem um cubinho no quadro. Um quadro lá da juventude, quando o Pablito tinha 15 anos. E depois uma peça de teatro do autor dinamarquês-norueguês Henrik Ibsen, Um Inimigo do Povo. E agora me lasquei, né? Porque eu gosto de ficar pagando de poliglota aí lendo as... lendo os títulos no original. Agora eu vou ter que ver. En Folkefiende. Diz aí, Google. En folkefiende. En Folkefiende. Até que eu não me saí tão mal, né? Dessa vez é isso, senhoras e senhores. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.